Fala aí, pessoal do sexto ano. Na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cidade-estado de Esparta. Na última aula nós falamos um pouco sobre a cidade-estado de Atenas, que junto com Esparta eram as duas principais cidades-estados ou polis da Grécia Antiga. Esparta foi uma cidade fundada pelos dórios no século X a.C., localizada na região do Lácio, na península do Peloponeso. Essa sociedade espartana era bastante hierarquizada, ou seja, existiam classes sociais bastante definidas. Era quase impossível haver ascensão social. A sociedade espartana ela era controlada pelos descendentes dos dórios. A sociedade espartana era formada por três grupos sociais ou três classes sociais bem definidas. A classe social mais poderosa, dominante, era a classe dos esparciatas, os espartanos. Eles eram os únicos considerados cidadãos, dedicavam a vida inteira à atividade militar e também à atividade política. Eram eles que governavam a cidade, eram os donos das terras e estabeleciam forte controle militar sobre a sociedade espartana. Os esparciatas, eles instituíram a educação obrigatória e gratuita para os próprios filhos, Os filhos dos espartanos, eles eram levados, eles eram conduzidos para o treinamento militar desde os 7 anos de idade, onde eles passavam por todos os rituais de treinamento militar, que era um treinamento rigoroso e que incluía até mesmo castigos físicos, jornadas intensas de exercícios físicos e também de atletismo, por exemplo. Então, tudo isso para formar exímios guerreiros. Era esse o grande objetivo da educação militar em Esparta, formar exímios guerreiros que iriam, evidentemente, atuar nas guerras em que a cidade espartana se envolveria no futuro. O outro grupo social eram os periectos, que eram homens livres, artesãos, comerciantes, camponeses, que não tinham nenhum direito político. Apesar de serem livres, eles não tinham nenhum direito político. E por fim, o terceiro grupo social, a terceira classe social, era a classe dos ilotas. Os ilotas eram chamados de servos do Estado, eram verdadeiros escravos que pertenciam ao Estado espartano. Esses ilotas, eles eram descendentes dos povos conquistados pelos dórios lá atrás no século X. E trabalhavam de forma obrigatória, eram obrigados a trabalhar para os espartanos. Inclusive, no início de cada ano, os espartanos declaravam guerra aos ilotas, Então, os jovens espartanos, eles eram colocados ali para caçar e matar os ilotas. Era uma forma, era um ritual, na verdade, de passagem da vida, da juventude, para a vida adulta. Era uma espécie de um ritual que servia ali para definir essa passagem da vida jovem para a entrada na vida adulta. E eles usavam a crueldade, a extrema violência para estabelecer esse ritual, que era, na verdade, uma rememoração das conquistas dos dórios, dos quais eles achavam serem aí os descendentes. Então, dessa forma que estava organizada a sociedade espartana. Já do ponto de vista político, Esparta ela era governada aí por um regime oligárquico. A oligarquia vem do grego, que significa governo de poucos, governo de um grupo, de uma família. Na verdade, ali o governo espartano ele era chefiado por algumas poucas famílias poderosas de Esparta. Então funcionava da seguinte maneira: em Esparta existia uma diarquia, ou seja, um governo formado aí por 2 reis. Abaixo nós tínhamos alguns conselhos, Nós tínhamos primeiro o conselho chamado de Gerúsia, que era o conselho de anciãos, dos espartanos mais velhos, com mais de 60 anos. Esse conselho era formado, além desses espartanos, que eram chefes das famílias mais poderosas, também era formado pelos 2 reis, que tinham a responsabilidade básica de enviar propostas, projetos, para um outro conselho, que era o conselho chamado de Ápela, que era responsável por votar as propostas e os projetos que vinham da Gerúsia. Porém, o órgão, a instituição, a autoridade mais importante, a mais alta autoridade de Esparta era o conselho dos Éforos, ou também chamado de Eforato. Esse conselho ele era formado por 5 espartanos, eleitos,
que tinham a função, basicamente tinha um poder de vetar, né, de impedir, de embargar qualquer projeto que viesse da Ápela ou da Jerúsia. Então, por isso, eles eram aí o Conselho dos Éforos, né? Esses 5 membros chamados de Éforos, eles tinham essa função de vetar esses projetos que vinham da Ápela e da Jerúsia, e por isso eram considerados o órgão político mais poderoso da cidade de Esparta. Desse modo, podemos compreender que a sociedade espartana era altamente militarizada, hierarquizada, e a cidade era governada aí por um regime oligárquico, bem diferente do que era a cidade de Atenas. Enquanto que em Esparta vigorava um regime aí militar, né, uma sociedade bastante militarizada, em Atenas se desenvolveu aí, a partir do regime oligárquico, se desenvolveu ao longo dos séculos, né, especialmente ali a partir do século 7, século 6, se desenvolveu a democracia ateniense, que durou aí pelo menos até o século 5, século 4 a.C. Nossa atividade, ela possui 5 questões. Na primeira questão, eu pergunto onde está localizada a cidade-estado, a polis de Esparta, né? Qual região está localizada a cidade de Esparta? Eu falei bem no começo do vídeo. Na segunda questão, eu pergunto por que podemos dizer que a sociedade espartana era bastante hierarquizada, né? Hierarquia, pessoal, é quando você tem grupos que dominam e grupos que são dominados, né? Numa escala aí de dominação, uma escala aí de comando. Na terceira questão, qual classe social era a mais poderosa de Esparta? Eu também expliquei e repeti várias vezes aqui. Na quarta questão, nós temos sobre as classes sociais de Esparta, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vocês vão analisar e julgar cada uma das afirmativas. Na primeira afirmativa eu tenho: os ilotas eram servos do Estado que eram obrigados a trabalhar para os espartanos. Isso é verdadeiro ou é falso? Se for verdadeiro, coloque V. Se for falso, coloque F. Somente os esparciatas eram considerados cidadãos. V ou F. Os artesãos, comerciantes e camponeses eram livres, porém não tinham direitos políticos, porém sem direitos políticos. V ou F. E por fim, os esparciatas se dedicavam à atividade agrícola e à filosofia. Isso é verdadeiro ou é falso? V ou F. Na quinta questão, que eu quero explicar, quero que vocês tenham muita atenção, fala assim: sobre o regime político de Esparta, numere a coluna da direita, da sua direita, né? Pega a sua mão direita e aponte para a coluna da direita, né? Da sua direita, de acordo com a coluna da esquerda, né? Então, na coluna da esquerda eu tenho o número 1, Diarquia, 2, Jerúsia, 3, Ápela e 4, Conselho dos Éforos. E na esquerda eu tenho as afirmações, né, as características de cada um desses órgãos, né, que faziam parte da estrutura política de Esparta. Eu tenho primeiro lá, responsável por votar as propostas da Jerúsia. Quem era responsável por votar as propostas da Jerúsia? Se for a diarquia, você vai preencher lá o espaço entre parênteses com o número 1. Se for Jerúsia, coloca 2. Se for Ápela, 3. Se for Conselho dos Éforos, 4. Próximo, governo de 2 reis. O que era o governo de 2 reis? Era a diarquia? Se for diarquia, coloca 1. Se for Jerúsia, 2. Se for Ápela, 3. Se for Conselho dos Éforos, 4. A próxima, a mais alta autoridade de Esparta. Quem era? A diarquia? Se for, coloca 1. A Jerúsia? Se for, coloca 2. Ápela, 3. E se for Conselho dos Éforos, coloca 4. Assim também com a última, que é Conselho de Anciãos. Aí você vai preencher com o número 1, 2, 3 ou 4. Certo, pessoal? Então, boa atividade, boa aula e até a próxima.